Muito bem, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 1º de março de 2010. Estamos começando aqui o nosso Warm-up, programa de pré-abertura e aquecimento da Petra Corretora de Valores. E começamos falando de um final de fevereiro com alguma volatilidade. Assim foi o pregão de sexta-feira. Mas, apesar da volatilidade, subiram tanto as bolsas brasileiras quanto as bolsas americanas. O que acabou servindo de driver, aí, de motivação para esse comportamento altista na sexta-feira foi a divulgação da segunda revisão do PIB americano no último trimestre do ano passado, que veio não só trazendo um crescimento, como surpreendeu positivamente os analistas. O mercado esperava uma expansão de 5,7%, ou seja, idêntica àquela mensurada na primeira medição, mas o que se viu foi uma expansão de 5,9% na segunda medição, na segunda reavaliação do PIB americano, e essa notícia acabou favorecendo os índices de ações, apesar da gente ter tido dados não tão positivos na venda de casas usadas, que caiu bastante, muito acima do que o mercado esperava, e um indicador neutro na confiança do consumidor de Michigan. Nesse final de semana, a gente teve aí uma intensificação do fluxo de notícias relacionadas a um pacote de apoio à Grécia, atual foco de preocupação dos mercados financeiros e das principais autoridades econômicas do mundo, porque uma eventual insolvência da Grécia, um problema da Grécia mais sério, levaria a um rebaixamento da nota da classificação de risco do país. Se a nota da Grécia for rebaixada, os ativos de empresas gregas são automaticamente rebaixados, e uma vez que boa parte dos bancos europeus tem ativos gregos em suas carteiras, eles seriam obrigados também a rebaixar as notas desses ativos, o que levaria à obrigatoriedade de criarem provisões para perdas, o que intensificaria um clima de aversão a risco que certamente contagiaria todos os mercados. A nossa percepção é de que os países, principalmente as principais economias, já aprenderam com a crise de 2008 e 2009 que não vale a pena deixar um país ou uma grande empresa quebrar se houver um risco sistêmico associado a essa quebra. Ou seja, uma vez que há uma eventual quebra da Grécia com a declaração de moratória ou de insolvência, isso poderia ter um efeito multiplicador de proporções maiores, trazendo grandes dores de cabeça para o mundo como um todo, em particular o mundo europeu. Então, a nossa perspectiva é que vai sim sair um pacote de ajuda para a Grécia, muito possivelmente capitaneado aí por Alemanha e França, e a nossa percepção é de que, apesar da volatilidade seguir presente, a gente tende a ter um encaminhamento benigno para esse problema da Grécia. A notícia de que está no forno o pacote de ajuda à Grécia, associada a novas medidas de expansão na atividade manufatureira chinesa, mesmo num ritmo menor, e também recuperação da atividade manufatureira na Europa e no Japão, estão fazendo com que os índices futuros comecem positivos nessa segunda-feira, 1º dia de março. O índice Dow Jones futuro está com alta de 0,30% nesse momento. E a gente tem indicadores econômicos importantes, capazes de influenciar o pregão de hoje. O mais importante deles é o ISM, o indicador do gerente de venda da atividade manufatureira nos Estados Unidos. Esse indicador vai sair entre meio-dia e 1h de hoje e tem o poder aí de influenciar o mercado, uma vez que boa parte da recuperação que a gente tem visto tem vindo do setor manufatureiro, do setor industrial. Então, um bom indicador ali favorece os mercados. Também vamos ter a renda das pessoas, que sai às 10h30, um indicador muito importante, porque tem um vínculo direto com o consumo nos Estados Unidos. E a gente tem também os gastos com construção, esse indicador com menos peso na bolsa como um todo. O nosso foco deve ficar realmente na renda das pessoas e no ISM manufatureiro, que sai ao meio-dia.
Bom, sobre a ótica corporativa, nós temos aí dois balanços a comentar. O primeiro da Brasil Foods, associação da Perdigão e da Sadia, que acabou vindo bem abaixo do que o mercado esperava. Houve uma queda de 16% aí na receita, associada a preços menores por um lado e um câmbio desfavorável por outro. Com isso houve uma perda de margem bruta na atividade e o lucro final da empresa foi muito pequenininho, apenas 6 milhões de reais. O mercado esperava alguma coisa acima de 170 milhões de reais. E daí a nossa perspectiva para que o comportamento das ações da Brasil Foods seja negativo no dia de hoje. Vamos traçar um pouquinho mais de comentário também sobre o CSN, que divulgou o balanço na quinta noite. A gente comentou rapidamente na sexta, mas tivemos condições de participar aí da conferência e a nossa visão é de que o resultado da CSN no quarto trimestre foi um resultado bom, com recuperação importante das margens operacionais, que já vem evoluindo aí trimestre a trimestre. A expectativa da administração da empresa é que ainda em 2010 a CSN já divulgue margens operacionais pré-crise, as vendas de minério de ferro também crescendo substancialmente, cresceram 22% na comparação ano a ano, e nos chamou a atenção o superlativo, a intensidade das palavras positivas que foram usadas pela administração da empresa durante o conference, muito entusiasmados, tanto com recuperação de preço, expectativas de aumento de até 10% no aço, também recuperação aí no minério de ferro e todo um encaminhamento apontado pela empresa para que em algum momento a gente tenha aí a abertura do segmento de mineração, onde o grande destaque é a mina de Casa de Pedra. Então, CSN já teve um desempenho bom na sexta-feira, ficou para trás a tentativa de compra da Simpor, que poderia comprometer aí o fluxo de caixa de curto prazo. Então, nossa perspectiva é que as ações da CSN, que já performaram bem nos últimos 2 dias da semana passada, continuem performando. Para terminar, uma notícia relacionada ao setor do agronegócio, onde a gente verifica-se a queda do preço do álcool, do etanol, em 17% nesse mês de janeiro. Na verdade, a comparação até a última semana de janeiro. Isso porque houve uma mudança de preferência por gasolina em virtude do encarecimento do álcool e também as perspectivas já da safra, que deve fazer com que o preço caia. Muito possivelmente essa informação já está precificada, mas ela não é positiva para as empresas que atuam aí no setor sucroalcooleiro brasileiro listadas na Bolsa. É assim, meus caros, num dia que começa levemente positivo e pode ficar mais positivo se os indicadores americanos forem bons, que a gente termina o nosso Warmap de hoje. Amanhã a gente volta a se encontrar. Um grande abraço a todos.